pessoal, bem-vindos a mais um Conversa sobre Pernas, o nosso podcast que a gente criou aqui para a Semana da Veia, que é a Vein Week. A Vein Week é uma semana internacional onde a gente promove atividades educativas sobre a importância das doenças venosas e linfáticas. Ela acontece no mundo inteiro na primeira semana de abril e esse ano, 2024, do dia 1º ao dia 7 de abril, a gente vai ter atividades espalhadas pelo Brasil inteiro, conscientizando a população e outros profissionais de saúde também sobre a importância de a gente saber diagnosticar e tratar as doenças venosas e linfáticas. Mas hoje a gente tem um episódio um pouco diferente, mais fora da caixinha, e eu tenho convidados super especiais aqui que a gente vai conhecer hoje, né, e ter uma conversa mais sobre a parte da carreira, né, que somos cirurgiões vasculares, angiologistas, que são os profissionais que lidam com as veias e os linfáticos. Vamos conversar sobre como que é a carreira, como que a gente desenha o que a gente está fazendo no final, como são essas dúvidas, e eu trouxe profissionais, né, juntamente comigo em momentos diferentes, com focos diferentes, né, na sua especialização, para a gente ter visões diferentes sobre o que a gente pode fazer. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente tem a doutora Isabelle Smith. A Isabelle, ela está fazendo o R5 dela em cirurgia endovascular. Ela já é cirurgião vascular pelo Hospital Universitário Presidente Dutra, aqui pela Universidade Federal do Maranhão, e agora ela está se subespecializando em mais um ano para fazer cirurgias endovasculares, né, no serviço de angiorradiologia. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada, Natália. Agradecendo o convite. É um prazer estar aqui para dividir um pouquinho do que eu estou passando com os outros acadêmicos e outros vasculares que começaram a carreira agora. Certo. E também temos um outro convidado super especial, Matheus Cavicchioli, que é um amigo pessoal meu, né? Nós tivemos a nossa formação, não juntos, mas em serviços primos, irmãos quase, né? De vascular. O Matheus Cavicchioli, ele é cirurgião vascular e endovascular, né? Fez toda a sua formação em São Paulo e hoje em dia ele chefia o serviço de um dos maiores hospitais que a gente tem aqui público, né? Chefia o serviço de vascular que dá atendimento para várias pessoas na parte do SUS. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Natália, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com você, com a Isabelle, né, para que a gente possa conversar bastante, um papo bastante aberto, franco, né, sobre a nossa carreira, sobre os nossos desafios, sobre o nosso dia a dia. Tá? Exatamente. Acho que vai ser uma conversa muito proveitosa, porque nós estamos não só em momentos diferentes, mas inseridos em áreas diferentes de uma mesma especialidade, né? Para a gente mostrar como ela é dinâmica. E eu acho que a gente pode começar falando da jornada inicial. Como é que foi lá no início? Primeiro vou focar na Isabelle, né? Para ela falar mais ou menos como que foi esses primeiros passos na carreira dela, né? Quais são os anseios, como que ela pensa agora que ela já é cirurgião vascular, apesar dela ainda estar na parte de formação, ela já terminou a parte da vascular, né? E agora ela está se subespecializando, né? Que seria mais um ano, mas daqui a um ano ela já vai estar completamente, 100% inserida no mercado de trabalho, quais são as dúvidas, os anseios, a trajetória. E aí a gente pode também dividir um pouquinho de como foi a nossa parte, né, Isabelle? Então, eu sou vascular há alguns dias, eu terminei a residência de cirurgia vascular e já comecei adiando. Então, primeiro, a escolha da vascular foi porque a vascular me mostrou que tinha muitos campos de atuação. Foi uma das coisas, quando eu estava na cirurgia geral, que me motivaram a fazer vascular, porque eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer e as outras áreas não me pareciam tão amplas quanto a vascular. Então, primeiramente, foi por isso a escolha. E dentro da vascular eu vi que tinham mais opções ainda do que eu imaginava que iria encontrar. A residência de cirurgia vascular, ela permite a gente tanto ter contato com cirurgias maiores, arteriais, quanto cirurgias venosas, que não deixam de ser grandes por serem venosas, porque tem uma complexidade muito grande envolvida. Também com feridas, acessos, pessoal muito relacionado com os nefrologistas. E no hospital que eu tive a formação, eu pude ter todas essas áreas juntas. É um hospital de referência da nefro, então a gente viu muito acesso. A gente conseguiu fazer muito venoso também e os arteriais, já que é o hospital de referência no estado. E a parte da endo, de começar a endo, eu tive muita dúvida por ser mulher.
ainda tem muito isso de mulher tem que fazer veia, mulher não tem que ficar na radiação, mulher quer ter filho. E eu ouvi muito e eu fiquei bem balançada se eu iria fazer ou não endo. E o que me motivou a fazer foi porque eu acho que eu tenho que ter o contato para eu decidir se eu quero ou não aquilo. Porque se eu não tiver nenhum contato, eu não tenho como escolher não fazer aquilo ou fazer aquilo. Né? Não tem opção. Eu simplesmente não vou fazer porque eu não tive contato. Exatamente. E aí isso que me motivou a fazer a endo. Eu acho que é muito legal você tocar nisso, porque a gente está gravando aqui no dia depois do Dia da Mulher, né? E a gente ainda vê isso muito preconceito, né? Então, apesar de hoje nas faculdades de medicina a gente já ter 50%, mas quando a gente checa, né? E uma vez eu dei uma aula sobre isso, quando a gente checa das mulheres que escolhem cirurgia e que escolhem cirurgia vascular, elas são a minoria. Então a gente olha nos congressos, a gente ainda é a minoria. Claro que essa proporção vem crescendo a cada ano, mas ainda é meio que um men's world, né? Onde a gente está. Eu tive muito essa vivência porque agora com o Pelvic Team, que é um grupo de mulheres que a gente diagnostica doenças pélvicas, tem radiologistas também. E aí elas vão, às vezes, para os nossos congressos, que a gente vai junto como um grupo, e elas ficam, assim, chocadas, porque eu acho que na radiologia, não sei se elas são maioria ou elas são muito mais frequentes, elas falam assim, elas falam nos sites, né? E aí elas falam assim, nossa, mas é só homens, são assim, vocês são muito pouquinhas. Então, ainda existe isso, existe esse preconceito de a gente fazer radiação, né? E existe isso da história de que a mulher só vai fazer veias. E veias não é uma coisa simples, né? Cuidar de veias, cuidar do linfático é uma parte muito complexa, é uma parte que exige muito da gente e que, com certeza, é uma parte que vale a pena se dedicar. Pelo menos eu acho, mas é porque eu sou apaixonada pelas veias. Mas nós não somos menos cirurgiões, né? Por nos dedicarmos às veias, ao invés de se dedicar às artérias. Conta para mim um pouquinho como que foi esse teu começo, Matheus. Por que você decidiu vascular? Exato. Bom, vascular é uma história antiga. É sonho de criança mesmo. Eu acho que desde menino, quando eu decidi fazer medicina, né, eu tive contato com o pai de um amigo meu, que já era cirurgião vascular na época, e me inspirei demais, assim, super me influenciou. Então, já entrei na faculdade de medicina com isso na cabeça, acabou a faculdade, já fui direto para a residência de cirurgia geral. Né? Mas já decidido, já decidi. Já era no foco. Confesso que cheguei até a pensar em outras especialidades. Né? Cheguei a pensar em urologia na época, mas foi muito claro quando eu passei por essa especialidade no ambulatório, no internato. E logo na sequência da cirurgia vascular, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero e tal. Quando você rodou na vascular, né? Mudei. E foi muito gratificante, porque foi a especialidade de reconhecimento total, assim, sabe? Não me vejo fazendo outra coisa, né? E Deus foi muito bom comigo também, porque me colocou chefes, professores que foram muito inspiração, né? Inspiração como ser humano, como profissionais. Então, isso me estimulava cada vez mais. Teve muito isso. Na verdade, a gente dividiu os chefes, né? Contando como que eu decidi a vascular, eu não queria vascular, né? Eu fiz faculdade na Federal, estava no Dutra, e eu queria muito, na verdade, cirurgia cardíaca. Eu ajudei junto com a minha melhor amiga, nós fundamos a Liga de Cirurgia Cardíaca. Ela é cirurgia cardíaca hoje em dia, parte da equipe do transplante lá do HC, meu orgulho demais. Mas eu acabei trilhando outro caminho, justamente porque nós fizemos serviços de cirurgia geral diferentes. Ela fez aqui no HUPD e eu fiz em São Paulo, e foi onde eu conheci quem depois viraria meu chefe, meu orientador, e com quem eu fiz a minha formação não de vascular, mas de endovascular, né? Sim. E aí, quando a gente conheceu, ele foi uma grande inspiração, e ele falou muito isso, assim, nossa, você tem muito a cara da vascular. Eu acho que você deve ser vascular. Não, você tem que desistir da cardíaca. E aí eu comecei a repensar, e quando eu rodei na vascular, eu realmente me apaixonei
justamente por essa dinâmica. Porque a gente fazendo a cirurgia geral, a gente tem aquelas dúvidas, né? E aí a gente, peraí, deixa eu rodar aqui nessa especialidade e ver se eu me identifico. Então, foi a primeira coisa que eu identifiquei. Eu acho que das áreas cirúrgicas não existe nenhuma que seja tão dinâmica como a vascular, porque a gente consegue atuar operando, fazendo cirurgia aberta, fazendo arterial, nós podemos atuar na parte diagnóstica, fazendo Doppler, fazendo angiografias, nós podemos atuar na parte estética, fazendo a parte da flebologia estética, nós podemos atuar na área de feridas, então na área de acessos, na área de transplante. Então é muito, assim, é um mundo, né, que abraça, né, e que eu acho que ainda tem muito campo para a gente atuar. E feliz de quem tem acesso a uma residência, né? Que realmente ofereça tudo isso. A né? Isabelle tem muita sorte, porque viu, Isabelle? tem que ter uma formação do arterial aberto, tem que ter a formação do venoso, dos catéteres, da parte diagnósticas com os Dopplers, né? E sem dúvida nenhuma também, né? Puxando o link aqui da Isabelle que está fazendo agora endovascular, tem que ter endovascular. Hoje em dia, com o avanço da cirurgia, das cirurgias minimamente invasivas, endovascular, um paciente chega para você no privado, né? É lógico que existem indicações e indicações, né? Indicações, inclusive, até mesmo no privado, para a gente fazer a cirurgia aberta. Mas a gente tem que saber, né, como operar também um paciente no privado ou até mesmo no SUS de forma endovascular, né? Fez, gostou, se identificou, depois que acaba, começa a trabalhar, né? Eu sou da opinião que a gente tem que sair fazendo de tudo, né? Faz um pouco de venoso, faz um pouco de arterial, catéter, diagnóstico. Com o tempo, a vida vai te levando para os caminhos que você mais se identifica, as portas vão abrindo e você vai indo para a área que você se identifica mais ou onde tem mais oportunidade, você acaba até se desenvolvendo nas áreas que você teve mais oportunidades e desenvolvendo as suas habilidades naquelas áreas. Mas assim, eu acho que tem que saber fazer de tudo, né? Pelo menos o mínimo necessário e depois você segue seu caminho. Estética, né? Ou catéteres, ou só diagnóstico. Tem muito vascular hoje que faz só diagnóstico, né? E faz muito bem, fazem muito bem. Então, eu acho bastante... Eu acho isso. Você pode tanto escolher se dedicar, né? Tipo assim, eu quero fazer só diagnóstico e ficar muito bom e ser uma referência só em diagnóstico. Você pode fazer isso. Ou só em tratamento, ou só na parte de flebologia, ou só na parte de arterial. Você pode fazer isso. Ou você também pode fazer de tudo. Depende do serviço, do local que você está inserido. Isso que você falou de que você teve uma residência muito completa é uma coisa muito legal e que às vezes não é o que a gente vê em vários serviços. Então, alguns serviços, principalmente os do SUS, eles acabam sendo muito focados, e essa eu vou te falar que foi a minha experiência pessoal, né? Eles são muito focados no arterial, no aberto, até mesmo no endovascular, mas a gente não tem nada ou quase nada de venoso, né? Então, aí a gente acaba formando, né? Forma cirurgiões vasculares, né? Com uma deficiência muito grande na parte de flebologia. E isso é um movimento mundial, que inclusive eles se preocupam, falando assim, né, em alguns países o flebologista é como se fosse diferente, né, do vascular, uma formação que se fizesse a mais. E eu vejo essa tendência, né, agora se formando no Brasil com alguns fellows de flebologia, né, não sei se vocês já viram, que você pode fazer 1 ano só de flebologia, na tentativa, eu acho que de sanar essa deficiência, né, de pessoas que às vezes passaram por 2 anos e viram 1 ou 2 cirurgias de varizes, e aí só viram a cirurgia tradicional. No SUS, né, acaba sendo maior pro arterial. Não tem como. É o paciente mais grave. Então, eu acho que é onde os governos e tudo mais destinam a energia para aquilo. Os serviços destinam a energia mesmo para cuidar do paciente arterial que é mais grave, né, do paciente diabético e tudo mais, e acaba ficando uma área, né, que é o venoso, gigantesca, sem tratar. Exatamente. Quando a gente termina a residência, a gente se depara que tem que trabalhar com o venoso. E a gente vai trabalhar com o venoso. Porque a maioria do nosso volume é o venoso. A não ser que você esteja inserido no público, né? Fala, eu acho que já teve até alguns casos ou coisas que a gente
tenta encaminhar para o público, e eu tinha esse contato com a Isabelle, e como é difícil, né? Às vezes a gente conseguir operar esses pacientes, eles ficam em média, 20, 30 anos numa fila para serem operados, pacientes de varizes. E quando a gente pensa, eu entendo que ninguém morre de varizes, né? E eu falo muito isso, mas quando a gente pensa que a frequência dessa doença, ela é de 50%, chegando a 70%, 80%, dependendo das populações, eu acho que também deveria ter esforços para que a gente diminuísse essa fila, e esse é um dos objetivos da Semana da Veia, da Vein Week, que é aí que justamente chame a atenção dos serviços públicos para que eles façam um esforço para melhorar esse serviço para a população, para que consiga ser diagnosticado mais cedo, que consiga ser tratado mais. Então, o objetivo final, né, da Vein Week, além de conscientizar a população, é que isso chame a atenção das unidades governamentais para que a gente tenha mais medidas para tentar melhorar o acesso e o serviço para essas doenças que são muito frequentes, né? Até porque isso acaba diminuindo até os gastos do serviço público, porque aquele paciente que passou 30 anos com doença de varizes sem conseguir tratamento, ele vai abrir uma úlcera, vai passar anos precisando ir em posto de saúde, em hospital, para fazer curativo, trocando gastando curativo dinheiro só, né, sem resolver. Público, exatamente. Infectando, internando. Existe essa estimativa, e as úlceras venosas está entre o top 10 causas de aposentadoria pelo Brasil. Então, ou seja, é um problema de saúde pública. Então, às vezes, o que tá faltando é a gente mostrar para as unidades governamentais o tanto que custa isso. E isso já foi provado também, que você gasta muito menos com o paciente se você prevenir essa úlcera, se você tratar antes, do que você ter que ficar fazendo curativos, bota de una, toda aquela parte para tentar possível mudar, fechar. né? É possível mudar essa realidade sem fazer muito, né? Digamos assim, com pequenas mudanças, pequenas atitudes, né? Lógico, com serviços mais especializados e voltados para isso também, não deixando os outros serviços, as outras áreas de lado, mas a gente consegue fazer diagnóstico precoce, né? Tratamento mais precoce, para que não chegue nisso que a Isabelle falou, né? Nos casos mais avançados, feridas e tudo mais, né? Com certeza. E eu acho que agora a gente passando para a parte do Matheus, né? O Matheus, ele agora lidera, né, um serviço de vascular no hospital público, e aí essa seria mais uma vertente, né, do que a gente às vezes pode fazer. A gente pode não só trilhar os caminhos tradicionais, né, que são aqueles caminhos da gente ficar na parte assistencialista, apesar de que eu sei que você ainda está inserido, né, com a mão na massa, mas da parte de gestão, de médico empresário, né? Então conta pra gente mais um pouquinho dessa trajetória. Isso eu acho muito legal, é uma das minhas novas paixões, digamos assim, né, que a medicina me deu, me ofereceu, e a cirurgia vascular principalmente, e eu graças a Deus consegui aproveitar, né? Puxando um pouco desde o início, né, a Isabelle, que está começando agora, né, eu não sou daqui, né, não sou do Maranhão, sou de um outro estado, sou do estado de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, fiz residência em São Paulo, né, e a minha esposa é maranhense. E depois de um tempo nós decidimos vir para o Maranhão, mudar para o Maranhão, e é um recomeço, a gente chega aqui, por isso que eu falo da importância de você saber fazer de tudo um pouco, né? Por exemplo, o meu primeiro emprego aqui foi de fazer fístula, né? Fístula arteriovenosa, foi coisa que a gente fazia na residência e tudo mais. Foi no interior, não foi nem aqui na capital. Na capital não foi tão fácil no início, as portas não se abrem tanto, né? E aí a gente sai pegando o que tem para fazer, né? Mas assim, nunca foi a minha área que eu mais gostei de fazer, né? Cirurgia fístulas arteriovenosas e tudo mais, mas assim, sabia fazer, a gente vai e começa a redesenvolver a situação de novo e tudo mais, né? Até que, né, eu voltei para São Luís, fiquei em São Luís e comecei a desenvolver as atividades de São Luís. Graças a Deus, várias oportunidades foram aparecendo, e hoje em dia a gente tá, né, com os nossos serviços de cirurgia vascular, a gente tem bastante campo ainda para crescer.
A gente tem uma atuação muito grande na parte venosa, mas a gente ainda quer desenvolver muito a parte arterial, a parte de hemodinâmica, e existem projetos para isso. Então, né? O serviço de vocês hoje no SUS, ele é majoritariamente venoso. A gente faz muito procedimento venoso. Que legal, muito, isso é muito legal. Muito. E a gente vem mudando muito essa realidade. Os nossos 2 serviços que a gente tem, né, ambulatório de ferida e tudo mais, tanto aí a gente acaba dividindo isso naturalmente, ferida arterial, ferida venosa, né? Mas as úlceras venosas a gente tem tido bons resultados com cicatrização e tudo mais, e de métodos simples, né? Não necessariamente, né? Exatamente, a espuma veio para ficar já tem um bom tempo e ela nos ajuda muito nesses casos mais avançados, né? Com baixo custo e tudo mais. Com certeza. Né? Então é isso. Agora, assim, voltando um pouco da parte empresarial, né, da parte administrativa. Né, Você fez alguma formação para isso? Ou... Eu fiz uma... Não, na verdade, assim, eu tive inspiração. Foi da coragem. eu tive inspiração. E do talento. É o que eu falo, né? A gente pode falar o nome, né? O Dr. Igor, o Dr. Sérgio sempre foram inspirações e motivações para a gente. E em São Paulo, a gente teve muito contato com eles e conseguia ver direitinho o que eles faziam davam certo. Quando eu cheguei no Maranhão, eu falei, nossa, tem muito campo aqui. Eu acho que se eu trabalhar assim, dessa forma, também pode dar certo. A gente também pode, né, desenvolver vários setores e tudo mais, e não tem por que não dar errado, né? Tem que ter vontade de oportunidade. Eu acho isso importante que você falou, disso, de um mentor. Como é legal, às vezes, a gente ter um mentor, um profissional de referência, que foram pessoas que ajudaram a formar a gente, mas que estão aqui, tipo, a um telefonema, a uma mensagem de distância, em que a gente pode dividir, sabe, os nossos anseios e falar assim, eu cheguei aqui, tem isso, o que o senhor acha, como o senhor faria? E aí não quer dizer que a gente vai seguir tudo que eles, mas... sabe, dá uma orientação de uma pessoa com mais experiência, né? Com mais expertise, que já passou por tudo pelo que a gente passou, né? Olha, então você vai ter certas dificuldades, mas eu faria isso, eu faria aquilo. E é legal isso, porque eu também tenho essa parte empreendedora, que a gente tem uma empresa. Então, por exemplo, quando a gente abriu a empresa da hiperbárica, da medicina hiperbárica, logo depois, né, o Dr. Sérgio, depois de mim, ele resolveu adquirir e ter também uma empresa de hiperbárica. Então, ele me ligou para falar assim, como que foi? Parece que o jogo virou. Como que foi? Como que você fez? E não sei o quê, como você negociou e tal, qual foi as suas dificuldades? E eu achei legal isso. Então, como é legal essa troca, né? E é importante você manter esses caminhos abertos com quem foram seus chefes, com quem foram seus mentores, e você tem mentores nessa área, né? Tipo assim, eu quero fazer flebologia, então tem um mentor nessa área de flebologia, mas um mentor que abrace, né? Porque hoje a gente vê com o mercado que existem muitos, todo mundo quer ser mentor e ensinar, mas exige uma dedicação, né? sobre esse serviço, mas que a gente precisaria justamente ter essa dedicação dessa pessoa para não só ensinar, mas tá para lá para dar aquele apoio durante a jornada também. Ajuda muito, abre muito as portas, né? Abre muita mente, né? Eu acho que assim, se tiver humildade, principalmente para reconhecer sua deficiência e força de vontade para querer desenvolver e se atrelar a uma pessoa como essa que vai te ajudar, que vai te mostrar os caminhos, sem dúvida nenhuma é um caminho de sucesso. E achar essas pessoas também é muito difícil, porque às vezes quem já está há mais tempo olha você que está chegando como um concorrente. Em vez de querer crescer todo mundo junto, não, tenta diminuir a pessoa porque acha que aquela pessoa que está vindo é concorrente, sendo que tem uma infinidade de pacientes, uma infinidade de campos. Tem muito campo. Então, essa é uma visão que ainda existia, vou te falar, Isabel, na minha residência. Então,
que a gente via de alguns profissionais que ficavam assim, você vai ficar aqui, você reserva vai morar de aqui, mercado, como se fizesse que uma reserva de fazer? mercado. E a gente vê que é impossível fazer uma reserva de mercado com a quantidade de pacientes. Então é só você calcular a prevalência. 7 entre 10 mulheres tem varizes para todo mundo, gente. A gente não consegue. Infinito, né? São 30 anos de fila. A gente não consegue dar conta, não é possível. Então não é essa outra pessoa. E uma coisa que o meu próprio chefe me falava assim, quando você ajuda uma pessoa, você gera admiração, não concorrente. Então é uma pessoa que vai crescer com você. Fantástico. Então você crescer o serviço, e as oportunidades aparecem para você carrega a pessoa que te ajudou no início. Exatamente. Também, você divide e divide com aquela pessoa que está ali, né, roendo o osso no começo que com te você. Estendeu a mão. E que quando você está numa situação melhor, você oportuniza ela também. Então é uma Isso troca. É muito bonito, né? Mas eu concordo com a Isabelle que às vezes não é fácil. Não é fácil. Não tem muito. Não é fácil. E tem pessoas que têm essa visão. Mas é aquela história do elevador, né? Se você está dentro de um elevador apertado, abre a pessoa e aí você sempre vai dizer, não, tá cheio, né? Mas sempre cabe mais alguém, né? E eu acho que, especialmente aqui, onde a gente atua, a gente tem um campo absurdo. Não existe essa preocupação de que estamos formando profissionais demais. Aliás, né, a gente podia até falar, as provas de residência agora para vascular sobraram muitas vagas, né? O que será que está acontecendo na mentalidade da população? Será que não querem mais se especializar? Por que será que a vascular não está tão atraente? Muitos serviços em São Paulo ficaram com vagas ociosas, tiveram que fazer editais de emergência para fazer novas seleções para tentar, né, serviços de referência. Eu acho que não é nem só assim a vascular, é a área cirúrgica, porque aumentou um ano da cirurgia geral. Então a pessoa que entra, ela já começa agora, a calcular. São 3 anos de cirurgia geral. Aí a vascular já tem um projeto de colocar ainda como ano obrigatório ser 3. Então já ficam 6 anos e a pessoa começa a calcular assim. Quando vou terminar? Quando eu vou ter um retorno disso tudo? Eu acho que é um caminho que é árduo, mas eu acho que a gente que já terminou, né, faz uns anos, vale a pena depois, mas a gente tem esse questionamento. E ainda tem isso, e depois que eu fizer, aí eu ainda tenho que fazer endo, ou será que eu ainda faço um ano de fellow de flebologia? Então, ecografia. E a verdade, Isabelle, é que essas formações, elas nunca acabam. Nunca acabam, e é uma coisa que a gente tem que se acostumar com isso e gostar disso, porque a gente sempre tem que se atualizar. Então, sempre vai ter um novo device, algum novo tratamento, que a gente continuamente vai ter que se atualizar. Claro que como uma residência médica que exige aquela dedicação, não, mas exclusividade, mas o estudo não para, né? O estudo não para, a atualização não para. Então, por exemplo, temos agora o lipedema, que apesar de ser uma doença antiga que agora que está em evidência, que a gente teve mesmo que voltar lá para os livros, voltar para os artigos, estudar, entender, para a gente poder dar esse serviço para os nossos pacientes, né? Por exemplo, agora para estudar varizes pélvicas, então a gente teve que voltar lá, teve que... Toda hora vai ter uma área nova, né? Exatamente. Quando a gente fazia residência, eram as cirurgias endovenosas, né? As doenças venosas com desordem pélvica e tudo mais. Agora já mudou, agora já é lipedema. Exatamente. E as cirurgias minimamente invasivas, né? A Isabelle, na residência, por acompanhar os médicos, teve oportunidade de ver, né, vários casos em que a gente consegue fazer o tratamento de varizes de forma completamente endovenosa, né? Sem corte nenhum, com fechamento das varizes. E é importante que tenha essa formação também, porque as pessoas hoje em dia procuram. Então, hoje em dia, elas te procuram por isso. Eu soube que você faz um método que é sem cortes, um método que é mais minimamente invasivo. As pessoas, elas querem mais conforto, né? Quando elas explicam. Eu tenho isso, assim, muito, de que eu não digo que eu não faço stripping. Dizer assim, não, eu não faço. Se você quer fazer, faz com outra pessoa. Vai fazer comigo também. Mas quando eu explico para o paciente
assim, eu jogo bem limpo na mesa. Qual é a diferença de uma cirurgia tradicional e de uma cirurgia por endolaser venoso? A parte da recuperação, que eu explico como é bem diferente a recuperação, e eu deixo bem claro que no longo prazo o resultado é o mesmo. Daqui a 6 meses é a mesma coisa, mas a sua recuperação até chegar lá que é diferente. E hoje em dia as pessoas querem voltar mais cedo para o trabalho, querem, né, não querem ficar 15, 20 dias em casa com a perna roxa, com a perna dolorida, não querem aquele repouso, querem voltar a fazer exercício logo. Então, quando a gente explica isso, a gente fala mesmo com custo, porque tem a diferença do custo. Claro que tem a diferença do custo, mas é questão de prioridade. Para algumas pessoas é questão de prioridade. Já chegou no consultório perguntando assim, no dia seguinte já pode malhar. Mas no dia seguinte eu posso malhar? Exatamente, é uma questão de mas realmente eu preciso investir para fazer esse outro tratamento minimamente invasivo. Mas aí eles calculam, às vezes, o fato de eu perder tanto trabalho, né, de eu ficar em casa, tendo que me recuperar dessa cirurgia, será que vale a pena? Não vale a pena eu investir para eu retornar logo às minhas atividades? E tudo é uma questão de prioridade. A gente, às vezes, dá prioridade para muitas outras coisas, né? Para viagens, para outras coisas. E por que a gente não prioriza a sua saúde? Porque eu sempre falo para o meu paciente, olha, você tem essa doença há 20 anos, 30 anos. E vai continuar com ela. Não tem pressa. Eu falo, não tem pressa. Claro que o mais cedo que eu conseguir tratar, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida. A urgência que dá a cirurgia é o sintoma que você tem, é como você está se sentindo, é o quanto aquilo te incomoda. Mas dizer pra resolver agora, né? Mas dizer que você tem que operar, porque senão é um risco de vida. É no seu melhor momento. Então eu sempre falo assim, então fique à vontade, você consegue se programar. Você tá com ela 20 dentro anos, de um ano. Olha aqui, e vai continuar com ela, doença crônica. Essa conscientização é importante, né? De o paciente saber que a doença é crônica, que você vai tratar, não tem cura, mas que tem tratamento. Né, que você vai tratar nesse momento, mas de que ele também precisa ter um segmento, né, anual e tudo mais, porque a doença está lá, ela pode desenvolver novamente, novas varizes, novos vasos e tudo mais. E é importante a gente falar isso cada vez mais, porque o paciente chega muito no consultório e fala assim, eu operei, mas voltou tudo. Chateado, né? Chateado. E vem falando mal do colega, né? E vem, às vezes, para outro. Ele não volta para você. Não ele volta para você. Vai em outro, eu parei com fulano de tal. Aí, a gente tem que sair em defesa, naturalmente, da nossa especialidade e dos colegas, porque é injusto uma acusação como essa, né? Porque a doença é crônica. Então, na verdade, o que os estudos mostram é que, independente da técnica que você faça, mesmo que seja um stripping, mesmo que você desconecte tudo, né, você vai ter recidivas. E existe outro estudo que fala que, independente, né, dos devices que a gente usa, então hoje a gente tem o endolaser, nós temos a ablação mecânico-química, né, temos novas formas da gente fechar essas veias, novas formas, mas a taxa de recidiva ao longo dos anos ela não diminuiu, então é uma doença crônica mesmo. O paciente ele tem que entender que a gente vai ter um novo surgimento dessa doença. Então às vezes nós temos neovascularizações, né, e aí em terceiro lugar ficam as varizes pélvicas, que às vezes não são diagnosticadas quando a gente está tratando a perna, né? A gente só trata a perna e a gente não olha para cima. E a gente precisa mudar, né? Uma das terceiras causas. Isso, né? Porque aí dessa forma tem várias coisas, isso, né? Existem outra causa de recidiva, mas pelo menos aquela eu já chequei. Aquela ali não vai ter, porque se tinha varizes pélvicas eu olhei, ou então não quer dizer que você vai tratar, mas você já sabe que ela existe, e aí o paciente está ciente disso, e caso ela recidive em 5 anos, ela sabe, não, eu tenho esses sintomas aqui, eu tenho essas varizes, mas eu decidi tratar só a perna, mas eu estava ciente que outras varizes podiam surgir ao longo de um tempo. É importante, com pressão, né? Não tem como. É importante que o paciente ele entenda isso. Quando ele entende que é um acompanhamento contínuo, acho que flui muito mais, né, de forma muito mais tranquila. Que eu sempre falo assim, olha, aqui o vascular é que nem dentista. Uma vez por ano você tem que ir. Perfeito. Não tem o dentista, o dentista não vai. Pelo menos para fazer o check-up e tudo. É a mesma coisa. Você vem aqui uma vez por ano para fazer o check-up das suas pernas. A gente precisa falar isso cada vez mais, né? Cardiologista que você vai,
e tudo mais, todo ano. Né? E Você tem precisa vir no vascular. a importância do vascular também. Isso é engraçado porque, assim, para ir para consulta, eles acham que não precisa porque não é uma doença, seria estético. Mas na hora de fazer um tratamento, por exemplo, isso o plano não paga, tem que ser particular. E já é doença, não é estético. Então o plano tem que cobrir porque é uma doença. Mas na hora de voltar para ter um acompanhamento por ser doença, aí já vira estético, já não precisa voltar. E a gente vê muito isso, né? Você vai ver muito isso na sua vida e com certeza na residência já. Aquela história de, sabe, são só vasinhos. Mas é só isso. Não, mas você não pode dar só uma olhadinha? Isso aqui não, mas eu quero marcar já só uma aplicação e não sei o quê. E eu acho legal esse movimento da flebologia, né, que eu me inseri, é que a gente se aproximou mais da plástica, de também a gente dar uma parte assim, de experiência para o cliente, mas eu vejo muitos colegas criticando como se fosse apenas isso. Não é apenas isso. Claro que tem toda a eficiência por trás, o comprometimento com o resultado, mas isso é o mínimo, né? Então tem o comprometimento da gente entregar esse resultado e deixar o paciente ciente do quanto a gente pode melhorar e valorizar o nosso trabalho, porque não é só vasinhos, né? Nunca é só vasinhos. Você é portador de uma doença, que a gente precisa saber se tem uma nutridora por baixo, pode ter uma perforante, pode ter uma insuficiência de safena. Então, e que é todo um estudo que a gente faz para a gente te entregar. Na hora parece que é fácil, né? Que é só lá injetar ou fazer o laser, disparar o laser, é fácil. Mas tem todo um estudo e uma ciência por trás disso que para a gente entregar o resultado, que às vezes o paciente não entende. Ou, na verdade, ele ainda não conheceu. Porque quando você explica, eu que estou muito inserida no particular, eles compreendem. Quando você explica todas as etapas, principalmente pacientes que fizeram muitos tratamentos e que não funcionaram, né? E que tem muito aquela visão de que não vai ficar bom, não melhorou, aquela coisa melhorou muito rapidamente. E aí, quando você entrega um resultado duradouro, sabe? Que pela primeira vez a mulher usa short, se sente confiante, então ela acredita. Ela foi bem tratado, né? Foi justamente isso que você falou, você combateu um pouco mais a causa. Né? Você tratou uma veia que estava nutrindo, como você disse, você tratou uma safena que estava insuficiente. Então você fez um planejamento, né? Você fez um estudo mais aprofundado para planejar a melhor técnica, né? Terapêutica e entregar o melhor resultado. Aí sim o paciente vai ter uma resposta mais duradoura ou não, né? Com certeza. E eu vejo que a gente é pedido muito, e eu estava te perguntando a história da formação, e você vai ver, Isabela, a gente nesse mercado, dependendo, a gente tem que ser um pouco gestor também. Gestor do nosso negócio, e mesmo se a gente não tiver um consultório próprio, mas gestor da nossa carreira, né? E é uma coisa que a gente não tem informação. Nenhuma. Então, assim, é muito difícil. Talvez as novas gerações já cheguem um pouco mais cientes disso. Então, a gente pegou muito a transição. Acho que você já até pegou um pouco mais, né? De a gente nem estar online para a gente estar 100% online. Então, das pessoas te procurarem. Então, assim, ela olha o Matheus, ela vai terminar de assistir aqui, deixa eu lá olhar o Instagram do Matheus, deixa eu olhar o Instagram da Isabelle. E a gente, às vezes, ser rotulado por isso, né? Então, da gente ter essa presença, né? Como é que você lida com isso? O que você acha disso? Como é que acontece? O Matheus também. Então, eu acho que eu que estou começando, assim, é uma coisa... A parte da tecnologia, ela ajuda, mas uma coisa que prejudica é porque acaba que a gente começa do inverso. Porque o lógico seria, primeiro você se aperfeiçoar, para depois você se lançar e ter um marketing, uma mídia. E com a tecnologia hoje, acaba que muita gente está fazendo o caminho inverso. E aí acaba que não entrega um resultado tão bom nesse começo, e depois aqueles pacientes já estão fazendo uma propaganda negativa de você. Então, eu acho que esse começo é muito complicado de você ponderar isso. Você tem que trabalhar, você tem que pôr a mão na massa, mas você, por outro lado, tem que ter comprometimento com o que você vai estar entregando. Por exemplo, não ser uma farsa, né? Exato. Tipo, se o Matheus consegue entregar um resultado com, sei lá, 3 meses, e eu tiver que levar
8 meses, 1 ano, mas eu tenho que entregar um resultado semelhante. Então, eu tenho que ter aquele comprometimento de não fazer qualquer coisa e não ficar satisfeita com o resultado. Com então, certeza. Isso é uma coisa bem... E eu vejo duas vertentes. Nas gerações mais jovens que nós, eu vejo que eles são muito mais presentes, né? Mas isso que a Isabelle falou é muito verdade. Mas às vezes eu ainda vejo uma resistência disso, assim, será que eu vou falar, não vou falar? Mas a gente vê, como você falou, tanta gente que não sabe do que está falando, tendo lugar de voz na internet, né? E isso é um projeto até que a VWin fala, que é o tipo fake news free. Você pode ir lá no site deles e se você vir uma publicação, alguma coisa, algum site, qualquer coisa que está disseminando, né, notícias falsas, fake news sobre varizes e tal, você pode denunciar lá e eles entram. Eles, tipo assim, é uma coisa mundial que entra em contato, tenta tirar do ar para que essa informação não se propague. E a informação errada, ela se propaga de uma forma absurda. Então, assim, eu levo vocês a refletirem que se a gente não estiver lá, quem vai estar dando a informação de qualidade? Sabe? Você abre espaço para quem não está falando. Porque se você não está lá, só eles que têm espaço. E a pessoa que está assistindo de casa, que está consumindo esse conteúdo, ela só tem acesso ao conteúdo errado. Exatamente. Ela não tem acesso a um conteúdo de qualidade, com informações que sejam com evidência científica. Então, quantas vezes a gente está rolando aqui no Instagram, a gente mesmo, porque a gente também faz isso, a gente também consome muito. Tô aqui rolando e aparece para mim uma propaganda de meias bonitinhas, meias que não são validadas, nada contra as meias, mas essas meias, elas não passaram por um rígido controle de qualidade, a gente não sabe que compressão ela está entregando, e isso aparece para mim, e aparece para qualquer pessoa, eu falo assim, bem que a doutora disse que eu tenho que usar uma meia, deixa eu comprar essa aqui, que essa aqui tá ótima, tem um símbolo do Superman, essa aqui é bonitinha, essa é rosa, essa aqui não parece perna de boneca e tudo, e aí, né, acaba utilizando de forma errada. Ou muitas vezes propagam isso do salto. Não, olha, doutora, é porque eu usei muito salto. Isso é muito, tá engravado no imaginário popular a história do salto e da calça apertada, que não dá. Isso aqui é muita calça apertada. Doutora, não vou mais usar calça apertada. E que a gente sabe que não tem nenhuma comprovação disso, né? E a gente vê isso, vê cremes. Mas, doutora, se eu passar esse creme e tal, quantas propagandas? Acho que teve uma, não sei se saiu do ar, que era um oriental, não sei se viram, que é um chá que cura varizes, o chá. Você toma o chá, não sei o quê, estudiosos descobriram, e é sempre assim, a indústria não quer que você descubra este segredo. Aí você toma o chá e fica magicamente bom da doença de varizes. Quem dera fosse assim, gente. A gente queria que fosse assim, mas não é, isso não existe. E aí essas pessoas, infelizmente, ficam expostas a isso, a canetinha. Você já viu aquelas canetinhas que, compra essa canetinha que vai sumir os vasinhos, passa tomate nos vasinhos. Então, a gente vê muita informação errada de tudo, e ruim, né? E gente fazendo isso. E muitas vezes eu vejo isso, ou eu já vi muitas blogueiras até usando, mas usando errado. Então, uma meia 3/4, né? Tinha uma blogueira que era de exercício, ela estava gestante. E sempre me mandam isso. Aí ela usando uma meia, falando assim, é feia, mas eu tenho que usar. Ela pegou a meia 3/4 e estava usando assim, quase uma meia coxa, acima do joelho, fazendo um garrote horrível, terrível. Mas tá vendo? A maioria da população vê ela. Entendeu? E aí o que eu fazia? Eu pego essa coisa, eu mando para as empresas e falo assim, gente, mandem uma meia bonita para essa mulher e as orientações de como calçar. Porque vai atingir muitas pessoas. E às vezes a gente pegar esses exemplos e falar, olha, gente, não é assim, não é aqui, dessa forma, você pode ter malefícios, aí a gente consegue disseminar. Mas se a gente não estiver lá, a informação nunca chega. Então eu acho que é importante isso. Eu acho também que é importante isso da gente não prometer um resultado que a gente não pode entregar, mas entregar informação de qualidade não significa que a gente tem que ser uma autoridade, sabe? No sentido de, tipo assim, eu só vou
quando eu for chefe, quando eu for professora, doutora, só aí que eu posso ter um lugar de fala. Você é especialista, você pode falar. E essas informações que a gente dá, né, simples e básicas, a maioria das pessoas não sabem. Né? A importância dessa semana não é só a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não sabem a diferença de veia, artéria para linfático. É verdade. Não é verdade? Você vê nos pedidos de exames. É um TVP, Doppler arterial. Não, TVP, Doppler arterial. Eu falo, não, é TVP. Quando não pede os dois, porque fica na dúvida, aí tipo, é melhor pedir os dois. Não, às vezes nem os teus também, às vezes nem pede só Doppler. Doppler das pernas. Doppler o quê? Das pernas, arterial, venoso, o que quer ver? Qual é o objetivo? Então, Doppler de pescoço, eu já vi. Às vezes assim, não tem a noção mesmo. Então, por isso que essa semana é importante, para que eles saibam identificar. Mas, às vezes, são eles que estão lá na linha de frente com esse paciente. E esse estudo já tem, né? Que na Europa, menos de 50% dos physicians não conheciam os guidelines, né, da parte de flebologia, menos de 50% deles conhecia, e a maioria deles só iam referenciar os pacientes com CEAP, C4, C5 para um especialista. Casos avançados mesmo, né? Então, e isso lá na Europa. Imagine aqui, nós aqui, né? Então, assim, é por isso que é importante essa semana, né? E eu acho que o que a gente tem áreas muito dinâmicas, né? Então, hoje em dia, a mulher pode sim, se ela quiser se dedicar à angiorradiologia e tudo. Nós temos grandes nomes no país que fazem isso. Nós temos a Cristina Righetti. Eu acho que você foi no evento de residentes ou não? Você não foi? Não teve um evento de... Teve sim, o Desafio Endo, exatamente. Fui já por 2 anos, porque todo estado tem que mandar, 2 representantes, e aqui a gente só tem 2 representantes. Então... Que legal. É um evento muito legal. E ela, acho que o primeiro ano que ela fez foi no mesmo ano do Maravasc. Ela até não veio para o Maravasc por conta disso, porque era o primeiro ano do evento. E é uma coisa muito legal, que eles juntam todos os residentes para tentar dar uma uniformizada, tanto no acesso, né, ao conhecimento, e de uma forma divertida. Sim. E ela é uma referência, né, em endovascular, faz muito endovascular. E a gente tem várias outras mulheres que se dedicam a isso. Né? Não são a maioria mesmo, mas a gente tem isso, assim como a gente tem grandes expoentes na área da flebologia, né? Na parte de acessos, já tem gente na parte de feridas, né? Nós temos a Marita, né? Que grande nome da parte da regenerativa. Então, a gente tem mulheres que a gente possa... É importante isso pra gente, que a mulher, a gente tem modelos. Sim. Que a gente possa seguir, que a gente possa buscar, né? Buscar não só conselhos, mas orientação e olhar que é possível. Mas eu acho que a vascular ela é muito dinâmica e nos permite ainda atuar de muitas formas, né? Seja numa forma mais específica ou numa forma mais geral também. E aí, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente vai fazer na Semana da Veia, na Vein Week, né? Aqui no Maranhão. Bom, vamos lá. A Vein Week, né? Vai ser uma semana, né, intensa, né, de diversas atividades, né, desde atividades educadoras, né, multidisciplinar para enfermeiros, técnicos, né, o pessoal administrativo do hospital, atividades multidisciplinares também entre os médicos, né. O que eu acho legal é que é um serviço público, então que o público vai ter acesso, né? Essas palestras vão ser abertas, podem ser abertas para o público, e é um serviço que lida dia a dia com o venoso. Então, sim, que é importante que essa parte multidisciplinar esteja muito consciente, né? Mais para frente a gente vai divulgar todos os dias o que vai acontecer, vão ter atendimentos, né? Exato, e além disso, da parte... educador e tudo mais, de palestras, nós vamos intensificar nossos atendimentos, né? Desde atendimentos ambulatoriais, né? Com consultas mesmo, né? Diagnóstico, procedimentos. E procedimentos também. Então, isso foi um grande crescimento que a gente vê da Vein Week que a gente teve no ano passado, né? Então, essa oportunidade de justamente atingir mais pessoas. Mais pessoas, né? Um serviço maior, num hospital maior, que pode nos dar um pouco mais de visibilidade, né? E mais do que isso, muito mais importante do que isso, é realmente oferecer conscientização e serviço
para mais e para que nos pacientes, próximos e anos cada vez se vamos torne crescendo maior cada e vez mais mais. consolidada, né? Nós temos a Esse acho que esse é semana, o vamos propósito, intensificar, com certeza esse é o propósito. Queria agradecer vocês, ver se vocês têm alguma mensagem final agradece. por essa conversa maravilhosa. Eu acho que foi muito rica e foi importante até para a gente poder justamente ver, ou você que está aí de casa, ver que mesmo em certos momentos que você está na carreira e que você pode ficar inseguro, será que eu faço vascular? Será que vai dar certo? Será que eu tenho que fazer isso? Para que você não desanime, né? Que é uma especialidade que é muito encantadora e que tem várias áreas de conhecimento. Eu concordo com o Matheus que a gente tem que pelo menos um pouquinho dominar todos eles, mas que você pode também se dedicar e que tem lugar para todo mundo, né? Lugar de fala, lugar de você posicionar para todo mundo. O importante é que você esteja bem formado e bem preparado para isso, mas que lugar tem para todo mundo? Tem campo para todo mundo. Tem área para todo mundo, tem paciente para todo mundo. Graças a Deus. Tá certo, então. Nós podemos encerrar hoje e vejo você no próximo Conversa sobre Pernas.